Amados, como eu mencionei nesta oração, Evangelho de Mateus, hoje chegamos à nossa mensagem número 39. Semana passada demos uma pausa, tivemos uma mensagem avulsa por ocasião da nossa ida para o sítio, o dia de comunhão das famílias, mas agora retomamos o Evangelho de Mateus a partir do capítulo 12, versículo de número 15. Mateus capítulo 12, versículo 15, 39ª mensagem da nossa caminhada, e já estamos na segunda parte, na segunda sessão do Evangelho de Mateus, que já vamos dar aqui um vislumbre através da nossa tabela. Durante toda a nossa caminhada no Evangelho de Mateus, o tema geral, o argumento principal de Mateus é este que está ali projetado. Quero convidar-nos a lermos a uma só voz. Vamos lá? O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Nós cremos, meus irmãos, e está destacado nesse enunciado, que não há absolutamente nada mais que precisa ser completado para a salvação do ser humano. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus já fez tudo o que o ser humano precisa, desde que creia nele, em Cristo, com todo o seu coração e arrependa-se dos seus pecados. Arrependimento e fé em Cristo, claro, igual à salvação. Isso é tranquilo por todo o Novo Testamento. Não há membresia de igreja, não há batismo, não há ofertas ou dízimos, obras ou bondade humana que possa comprar o céu. Esta semana vi uma frase tão triste. É um vídeo bonitinho, um vídeo legal sobre animais, eu gosto muito de bichos, e aí um bicho resgatado, e um comentário dizia: moço, o senhor já conquistou o seu lugar no céu? Eu falei, não, muito menos por salvar apenas um animal. Então o ser humano tem essa necessidade de mérito. Não há mérito humano que conquiste sequer um palmo de lote no céu, porque a cruz é a resposta, o Evangelho é a resposta. Porém, Jesus também veio, meus irmãos, para cumprir promessas dadas ao seu povo escolhido do Antigo Testamento, Israel. E quando falamos sobre isso, não estamos nos referindo ao Estado político de Israel. Essa é uma longa explicação que em nosso EBD você pode olhar online e ter um detalhamento melhor. Porém, há promessas que foram feitas a esse povo escolhido. E é isso que o nosso enunciado está destacando. A promessa do reino que o Senhor veio estabelecer a partir de Israel sobre todo o planeta Terra ainda não aconteceu, mas acontecerá. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e aquilo que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Onde estamos na nossa caminhada, irmãos? A nossa famosa tabela está aí? Bem, nós já vimos toda essa parte, que já pedi para corrigir, mas acabaram esquecendo de novo, que vai até o 11, capítulo 11, versículo 1, a oferta do rei. Tudo isso já cobrimos, já vimos a apresentação do rei, a proclamação do rei, o poder do rei. A partir do capítulo 11, versículo 2, segunda tabela, agora, lá está, nós estamos agora na parte da rejeição do rei. É óbvio, por rei, nós estamos falando do Senhor Jesus, nós estamos falando do Messias. E a partir então desse texto, paulatinamente, mais e mais, o Senhor Jesus começa a ser rejeitado, e nós já explicamos isso, porque ele não se enquadra naquilo que os seus contemporâneos desejavam que fosse o Messias. Aliás, muita coisa não mudou hoje. Muita gente continua rejeitando o verdadeiro Jesus e trocando por um sabor Jesus, para usar a expressão da moda, por um Jesus falsificado, Jesus pessoal, um Jesus criado por si mesmo, porque o verdadeiro Jesus, o das Escrituras, nem sempre agrada ao ser humano, nem sempre está dentro daquilo que o ser humano deseja, e isto aconteceu nos seus dias. Ainda assim, meus irmãos, nós já temos visto que, no meio dessa rejeição, ele começa ainda a oferecer a si mesmo às pessoas, como nós vimos no capítulo 11. Ele continua convidando para que venham a ele os cansados, os sobrecarregados, e recebam dele descanso. E apesar dessa disposição de Jesus em receber as pessoas, a oposição a ele aparece cada vez mais, inclusive por questões concretas, a guarda do sábado. Isso nós vimos na semana retrasada. Viram os discípulos de Jesus colhendo algumas espigas de trigo e o criticaram, porque era um sábado, onde na mentalidade judaica não se poderia fazer absolutamente nada, muito menos saciar a própria fome. E nós terminamos, irmãos, na mensagem passada, semana retrasada, com uma triste declaração no capítulo 12, versículo 14, aonde
uma vez que Jesus não apenas não repreende os seus discípulos porque estavam colhendo trigo no sábado, mas depois ele cura um homem que tinha uma mão atrofiada, eles planejam, versículo 14, matar a Jesus. É interessante, meus irmãos, como a cegueira espiritual leva alguém a querer fazer o mal para quem está fazendo o bem. E esse era o caso que nós terminamos o nosso texto. Agora, a partir do versículo 15 até o 21, nós vamos ver o que vai acontecer depois dessa intenção maligna por parte deles de acabar com a vida do Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 15 até o 21. Vamos ler, irmãos, a uma só voz. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para que se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. Em seu nome, as nações porão sua esperança. Nosso texto de hoje, meus irmãos, a nossa grande ideia que vamos explorar é bem curtinha. A oposição a Jesus contrasta com quem ele é. A oposição a Jesus contrasta com quem ele é. Ok? Bem pequena, mas importante que vocês visualizem. A oposição a Jesus contrasta com quem ele é. Nós já temos apontado, eu acabei de mencionar isso, irmãos, que Jesus não era o Cristo, o Messias, que os judeus esperavam. Ele não era um guerreiro que libertaria os judeus do domínio romano. Ele não impressionava na sua aparência. Aliás, Isaías, que é mencionado nesse texto, já profetizou 700 e tantos anos antes. Ele não tinha beleza nem formosura. Ele não era um modelo de beleza, era um homem comum. Ele não impressionava. E a sua mensagem, irmãos, era o oposto que, no fundo, os judeus de seus dias queriam. A mensagem falava de amor sobre os inimigos, falava sobre andar a segunda milha. Jesus parecia, inclusive, estar meio que relevando a maldade dos romanos ao ensinar que eles tratassem esses invasores dessa forma. Porém, eles não enxergavam o quanto Jesus era, de fato, exatamente o que eles precisavam. Parafraseando uma frase popular, Jesus não era o Messias que eles queriam, mas era o Messias que eles precisavam. E a atitude deles para com Jesus mostrava o quanto precisavam dele, ao apontar o quão diferente Jesus era deles próprios. E detalhe, irmãos, de nós também. De fato, muita gente já se converteu ao ler o Novo Testamento, ao ler sobre Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, e descobrir a pessoa maravilhosa que ele é. Ao olhar Jesus, irmãos, e eu até mencionei certa vez uma mensagem, conviver com Jesus devia ser muito difícil. É muito difícil você conviver com uma pessoa que nunca erra, fala tudo perfeito, age sempre da maneira correta. E nós? Só canelada, só bola fora, só bola murcha. Ou seja, irmãos, apesar de nós olharmos às vezes com dureza para esses contemporâneos de Jesus, às vezes nós olharmos para esses que, inclusive, no versículo 14, tem esse plano tão maléfico, eu quero alertar-nos que, ao olharmos para as características que serão destacadas sobre a pessoa de Jesus hoje, nós precisamos sempre lembrar, quando isso é algo destacado nas Escrituras, um dos objetivos dos autores é mostrar como essas coisas estão ausentes na minha vida. Como essas coisas estão ausentes na vida de cada um de nós. Vamos começar o nosso texto. Veremos no nosso primeiro ponto o contraste de opositores que planejavam o assassinato, enquanto Jesus continua estendendo o seu amor aos necessitados. Em primeiro lugar hoje, irmãos, a oposição a Jesus contrasta com a humildade do seu amor compassivo pelas pessoas. A oposição a Jesus contrasta com a humildade do seu amor compassivo pelas pessoas, versos 15 e 16.
A forma como Mateus começa o primeiro verso do nosso texto nos liga ao final da mensagem anterior, ao verso 14, já tão mencionado. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. E Mateus começa o versículo 15 dizendo o quê? Sabendo disso. De passagem, meus irmãos, Mateus nos aponta a divindade de Jesus. Quando ele fala sobre saber disso, ele aponta para o atributo que Jesus tem, sendo Deus, de saber todas as coisas, aquilo que nós chamamos na teologia de onisciência. Eles conspiraram em particular, porém não adiantou. Por quê? Repetindo as palavras do autor de Hebreus 4,13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daqueles a quem havemos de prestar contas. Essa não é a primeira vez. Se vocês lembram bem, vários capítulos atrás, Jesus havia curado um homem paraplégico, um homem que não andava, e particularmente os fariseus, de novo, criticavam a Jesus e falavam entre si mal de Jesus, chamando-o de blasfemo. E aí Jesus diz, ei, só um minutinho, chama o assunto para o assunto, chama o assunto para a conversa. Ele denuncia o que eles estavam falando, mesmo que estivesse distante. Porque eles estavam falando entre si, quem pode perdoar pecados senão Deus? E aí Jesus os interrompe em sua fofoca particular e mostra o seu conhecimento de absolutamente todas as coisas. Irmãos, é incrível como isso acontecia na frente dos discípulos. E demorou um tempo para eles perceberem que aquele homem que eles acompanharam durante 3 anos e alguma coisa não era qualquer homem, mas era o próprio Deus vivendo entre eles. E essa reação de Jesus, irmãos, que vamos ver agora, é um reflexo da sua natureza e da sua missão. A sua natureza, inclusive, é o que nós estamos vendo principalmente nessa mensagem. O que Jesus é, em contraste, em comparação oposta aos seus opositores, já começa a ficar claro no fato de que ele se afasta em lugar de confrontar, ou pior ainda, em lugar de agir contra aqueles que planejavam a sua morte, porque o versículo diz, sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Ele não cria mais problemas, ele não cria um confronto, porque ele poderia facilmente, meus irmãos, denunciar aqueles homens, sabe por quê? Aqueles que se diziam mestres da lei, fariseus, estavam planejando de forma contrária à lei. Porque lembre bem, nós falamos isso 2 semanas atrás, a crítica deles a Jesus não é porque Jesus estava transgredindo a lei mosaica, era porque Jesus estava transgredindo a lei dos fariseus, os comentários sobre a lei de Moisés, as leis adicionais que eles criaram, baseados na lei de Moisés. Ou seja, não havia, meus irmãos, prerrogativa legal para que Jesus fosse condenado à morte, mas ainda assim eles estavam planejando aqui. Jesus poderia confrontá-los, Jesus podia denunciá-los, Jesus podia expô-los, mas ele nada disso faz, ele se afasta. Esse é o seu caráter. Mas tem a ver também com a sua missão. Ainda não era chegada a hora de Jesus, uma expressão que ele usa muitas vezes. Não chegou a hora, inclusive, dele atiçar os ânimos, porque à medida que isso começa a se tornar cada vez mais frequente, irmãos, muitos capítulos à frente nós vamos ver, inclusive, um longo discurso, onde ele vai denunciando falha por falha dos fariseus, dos escribas e dos saduceus. E esse confronto cada vez maior terminou exatamente na sua morte, na sua execução na cruz do Calvário. Ainda não é a hora, a missão dele está ainda em andamento. A aplicação que podemos fazer aqui, mas até de forma secundária, é como Jesus tinha um foco. Quantas vezes eu e você já perdemos a oportunidade de ficar calado e atrapalhamos aquilo que estávamos fazendo? Em aconselhamentos pré-matrimoniais, às vezes eu digo assim, meu amigo, quando ele falar isso, quando ela mencionar aquilo, não responda nada. Aí passa uma semana ou passa alguns dias, a pessoa entra em contato comigo, pastor, eu até consegui a primeira, a segunda vez, mas depois ninguém, aí vai os argumentos, né? Ninguém tem sangue de barata. Como é que a gente vai, não sei o quê e tal, ficar engolindo sapo.
Se tivesse engolido o sapo, ainda tinha se alimentado de proteína. Mas a gente resolve falar, a gente resolve para o confronto, a gente pede oportunidade, como mencionei, de ficar calado, e reagimos em lugar de agir. Você entende a diferença, não é isso? Se eu pegar uma bola e jogar contra a parede, as leis da física dizem que a bola não tem vontade nenhuma, não tem volição, ela vai bater e vai voltar. Pelo menos aqui, na gravidade, não estou no espaço, não estou na Lua. Então vai bater e vai voltar, porque ela vai reagir em igual força, intensidade, etc., como diz as leis da física. Mas você já pensou, se eu jogasse a bola e a parede agarrasse? Outro ser inanimado, nem ser é, né? Outra coisa inanimada, você ficaria surpreso, o que aconteceu? Você ia verificar se de repente a parede era de velcro e a bola também, que nem aquela coisinha que se joga, né, para lá e para cá, mas não, materiais normais, concreto, couro, mas ela resolveu agir em vez de reagir. Jesus, meus irmãos, é o exemplo perfeito do foco no que ele veio fazer aqui. Ali naquela sinagoga não era hora para ficar se trocando, não é isso que a gente fala aqui no norte? Se trocando com esses religiosos, porque a sua missão era outra, não era chegada a sua hora. Foco. Bem, então ele se retira. E apesar de Jesus se retirar, meus irmãos, devido ao milagre da cura que havia realizado no verso 13, restaurando a mão atrofiada daquele homem, apesar disso, muitos, diz o texto, seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles. Completa o verso 15 onde nós estamos. Precisamos lembrar, meus irmãos, que a cura daquele primeiro homem havia sido vista pelos fariseus como um desrespeito para com as regras de guarda do sábado que eles, ou seus antepassados, na verdade, haviam inventado. Ainda assim, Jesus se importa mais com o sofrimento das pessoas do que com as regras religiosas dos seus opositores, e detalhe, de porventura irritá-los, provocá-los até um pouco mais. Mas ele se retirou, provavelmente os seus opositores ficaram para trás. Mas Jesus repete o que havia sido acusado contra ele, por compaixão, por amor àqueles que assim sofriam. Um detalhe, irmão, sobre as curas de Jesus. É sempre importante falar isso, porque há muitos agrupamentos chamados, às vezes, de cristãos, onde o foco é a cura, não é isso? Quarta-feira do milagre, ou seja, Deus tem que estar lá, de hora marcada, porque marcaram para ele fazer milagre. Ai dele se não for, né? Então, o foco de tal agrupamento é o milagre. Então, entenda bem, Deus cura qualquer coisa, do resfriado ao câncer, para Deus não há diferença. O que não podemos afirmar é que Deus tenha, número 1, obrigação de curar qualquer pessoa, número 2, que ele vai responder a sua oração dessa maneira. E naqueles dias, muitos não eram curados, mas muitos eram. E as curas de Jesus possuíam quase sempre uma conexão, uma ligação intrínseca com o seu ministério messiânico. Ele não curava aleatoriamente, sem propósito. Por meio das curas, por meio dos milagres, as multidões eram atraídas a ouvir a Jesus, ouvir o seu ensino e reconhecê-lo como Messias. Esse era o objetivo principal. Porém, houve exceções. Eu creio, meus irmãos, que este é o caso aqui. Por que eu estou dizendo isso? No verso 16, Jesus literalmente os adverte, esse é o termo usado aqui, para que não fosse dado a ele reconhecimento ou crédito por essas curas. Algo que contrastava tremendamente com os fariseus. Os fariseus não eram assim. Bem mais adiante em Mateus, em um embate quase lá nos 44 do segundo tempo com os fariseus, olha o que Jesus vai declarar lá em Mateus capítulo 23, versículo 5. Tudo o que fazem, se referindo aos religiosos, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, se referindo aos fariseus e escribas. Jesus fazia para servir aos outros. Esses faziam para serem vistos pelos outros. Uma enorme diferença. É por isso que eu incluí, meus irmãos, no nosso enunciado, essa característica da humildade, do amor compassivo de Jesus. É claro, amados, que em muitas ocasiões Jesus teve o reconhecimento, ele ressuscitou Lázaro na frente de muitas pessoas, ele fez muitas coisas, a multiplicação dos pães e peixes, 2 vezes, foi na frente de milhares, literalmente, de pessoas, e como eu disse, nessas ocasiões tinha um objetivo claro, não de trazer uma fama efêmera,
não de trazer uma admiração passageira. Jesus não veio aqui para ser popstar. As curas e milagres tinham o objetivo de atrair as pessoas para que ouvissem e atendessem a mensagem que ele tinha para pregar. Agora, irmãos, ainda assim, Jesus fica para nós como um exemplo. Nós vamos tratar disso mais no final da nossa mensagem, através do seu comportamento, de como deve ser a nossa atitude quando estamos enfrentando oposição de qualquer tipo. Qual deve ser o nosso foco, qual deve ser o nosso caminho de procedimento diante daquilo que enfrentamos, e é isso que Jesus nos deixa inicialmente no começo do nosso texto. Bem, na sequência do nosso texto, nós vamos ver uma verdade que pode passar até desapercebida por alguns ao ler Mateus capítulo 12, mas que possui, irmãos, uma grande importância. O que Jesus fez e o que Jesus era, não era conhecido apenas por observá-lo. Muito do que Jesus viria a ser, até mesmo antes dele ter nascido, ter encarnado, já poderia ser conhecido através do exame das Escrituras. E aí que está, meus irmãos, a extensão da cegueira, presta atenção, dos fariseus, saduceus e escribas daqueles dias, e presta atenção, minha e sua, quando não prestamos atenção às Escrituras. Eu tenho conversado com algumas pessoas sobre isso nos últimos dias, e geralmente eu falo, é impossível alguém se dizer, evitando dizer você se dizer, mas alguém se dizer cristão, mas não conhece a palavra de Deus. E eu vou mostrar isso para vocês agora, porque na sequência, irmãos, além de conhecer a Jesus, como eu mencionei, por testemunhar o que ele fez e o que ele fazia, nós podemos olhar para a palavra de Deus. Dezenas e dezenas de textos no Antigo Testamento apontavam para a obra e para o caráter do Messias, o que ele faria e como ele seria. Assim, ao fazer isso, irmãos, ao antecipar na história e já dizer como seria o Messias que ele iria enviar, o nosso Deus, o Senhor Deus, remove, irmãos, a desculpa, as justificativas daqueles que naqueles dias e ainda hoje se recusam a crer em Jesus, se recusam a crer no Messias. Algo que serve, como eu disse, para os opositores de Jesus nos dias dele e serve para nós hoje também. Segundo lugar, verso 17. A oposição a Jesus contrasta com o cuidado de Deus nas profecias. A oposição a Jesus contrasta com o cuidado de Deus nas profecias. Bem, um verso apenas. Será que sai caldo? Vamos lá. A frase que temos no verso 17, ou versões similares a essa frase, irmãos, aparece pelo menos 11 vezes no Evangelho de Mateus. E me refiro à frase que você tem aí dizendo: isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta. 11 vezes esta frase ou variações dela acontecem no Evangelho de Mateus. Aliás, acontece mais do que em qualquer outro evangelho. Mateus cita profecias de Jeremias, de Miqueias, de Oséias, de Zacarias e principalmente de Isaías. Mateus usar esse recurso, irmãos, está diretamente ligado ao seu público-alvo. Você deve ter se perguntado já, caso você não tenha ainda aprendido isso, por que nós temos 4 evangelhos na Bíblia? Cada um deles tem um público-alvo. O evangelho ele não é uma biografia, ele é um evangelho. Se você já leu uma biografia e ler os evangelhos, você vai perceber enormes diferenças. Não sabemos praticamente nada do que aconteceu com Jesus, do início da sua adolescência até o meado da sua vida adulta, quando ele começa o seu ministério. Não sabemos se ele jogava bola, não sabemos se ele gostava de jogar funda, como os judeus são até hoje, inclusive, muito hábeis, alguns. Não sabemos nada. A única coisa que sabemos da vida adulta de Jesus é que ele ajudava seu pai como carpinteiro, como era comum na cultura da época. O filho repetia a profissão do seu pai, porque aprendia com ele, não tinha Sesc, Senai, etc. Não sabemos mais nada, porque não é uma biografia.
O Evangelho de Mateus, irmãos, em particular, tem como público-alvo quem? O povo judeu. Isso é facilmente comprovável, nós falamos isso na nossa primeira mensagem, recomendo que você assista caso não saiba. Bem, e para confirmar isso, para ratificar isso, Mateus usa a autoridade de alguns dos profetas mais respeitados pelos judeus, como eu mencionei, Jeremias, o profeta que anunciou o exílio babilônico, Oséias, o profeta do amor incondicional de Deus, e aí você tem Miqueias, Zacarias, um dos últimos, e é claro, o grande profeta Isaías, o mais longo e mais complexo livro profético do Antigo Testamento, nós já passamos por todo ele aqui nessa igreja. Conectar Jesus, irmãos, com esses, vamos chamar, vultos do passado, esses personagens importantes do passado da história judaica, não é da parte de Mateus algo que ele faz usando um erro argumentativo que nós chamamos de falácia da autoridade. Não é isso que Mateus está fazendo. O que é a falácia da autoridade? Eu estou aqui debatendo com alguém, ok? E aí eu simplesmente digo, porque Einstein falou tal coisa, porque fulano falou tal coisa. Eu estou usando o calibre desses nomes para tentar ganhar esse debate, tentar ganhar esse argumento, convencer alguém. Não é isso que Mateus está fazendo. Repetindo para explicar, ou detalhando, falácia da autoridade ocorre quando um argumento é considerado verdadeiro apenas porque uma pessoa famosa, influente ou supostamente especialista defendeu aquele argumento. Porém, meus irmãos, sem apresentar evidências lógicas ou fatos. É o erro de basear a validade de uma ideia no prestígio de quem a diz, não na evidência. De forma alguma, é isso que Mateus está fazendo. Então, o que Mateus está fazendo? Ele está conectando um fato testemunhável na vida de Jesus a uma profecia do passado. Em alguns casos, uma profecia de mais de 700 anos antes do fato que estava acontecendo diante dos olhos das pessoas. Vamos ver um exemplo aqui. Jesus, de fato, nasceu aonde? Em Belém do Pará. Não, quer dizer, Belém da Judéia. Calma. Ele nasceu em Belém da Judéia, cidade que inclusive existe até hoje. Porém, os pais de Jesus não moravam mais em Belém. Eles não moravam naquela cidade naquele momento. A sua família era de lá, a sua descendência era de Belém. Se você lembra bem, Jesus era descendente de Davi, que nasceu em Belém. Isso você encontra, inclusive, também no livro de Ruth. A descendência de Davi é a mesma descendência depois de Jesus. Então, Deus, meus irmãos, soberanamente, leva José e Maria que voltem para Belém quando ela já estava prestes a dar à luz. Como é que Deus fez isso, irmãos? O imperador romano decreta um recenseamento, um censo, como a gente fala hoje em dia. Hoje em dia, o pesquisador do IBGE, né, vai até a sua casa. Detalhe, faz tempo que não passa na minha, então eu não sei, acho que eu não estou dentro dos censos dos últimos anos por aí. Mas ele vai na sua casa, correto? Naquele tempo era um pouquinho mais complicado. Eles faziam o contrário, você tinha que ir até o lugar de recenseamento. No meu caso, eu teria que pegar o avião e voltar para o Rio de Janeiro para ser recenseado. E é isso que José e Maria fizeram. E aí, lá em Mateus capítulo 2, você lê: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, e aí Mateus completa, e eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, como diz lá no Antigo Testamento, Efrata, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel ao meu povo. Oséias capítulo 11, versículo 1. Não é falácia da autoridade. Mateus está dizendo, tal fato aconteceu, e eis aqui o cabra dizendo que isso ia acontecer 400, 500, 600, 700 anos antes. Meu irmão, para pensar. Se eu digo para você, Rodrigo, essa semana o chefe vai te chamar e vai te colocar encarregado de uma comissão especial de investigação. Aí na terça-feira ele chama. Você não ia ficar admirado? 2 diazinhos. Domingo, segunda, terça, eu lhe falasse isso. Que tal
400, 500, 600, 700 anos. É isso que Mateus está fazendo aqui, meus irmãos. Ele está mostrando o controle absoluto de Deus sobre a história. E outro exemplo é o nosso próprio texto. O verso 17 que estamos examinando está preparando para aquilo que veremos no resto do nosso texto. E o resto do nosso texto é uma citação direta de Isaías capítulo 41, versos 1 ao 4, e um pouquinho de Isaías 43. O Senhor havia profetizado, irmãos, sobre o caráter do seu ungido, isto é, do seu Messias, como eu já disse várias vezes, mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Bem, e o que isso nos ensina, irmãos? Os opositores de Jesus perdiam seu tempo em debates e discussões inúteis sobre detalhes da lei e, no final das contas, acabavam se encontrando andando de forma oposta à lei de Moisés. É por isso que no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus várias vezes disse: ouviram o que vocês, você sabe o que vocês ouviram, o que lhes foi dito. Eu, porém, lhes digo. O que Jesus estava fazendo? Corrigindo o ensino errado dos fariseus e dos religiosos daqueles dias. Então é assim que eles procediam, irmãos. E enquanto eles andavam na contramão do que Deus queria, bem diante dos olhos deles, o Senhor mostrava o seu cuidado em preparar as gerações futuras por meio das palavras dos seus profetas. O cuidado de Deus deveria ser algo apreciado por aqueles que se consideravam mestres da lei, que se consideravam líderes espirituais do povo, mas, porém, todavia, haviam se perdido em seus próprios pensamentos e falsos ensinos, em seus desejos e ambições pessoais. A ganância falava mais alto, a independência de Deus dominava aqueles líderes. E este mesmo é um perigo real quando nós ignoramos e ou rejeitamos o ensino da palavra para cada detalhe diário da nossa vida. Quando rejeitamos sermos também edificados pelo cuidado de Deus e preferimos o nosso jeito de viver. Perceba, irmãos, que isso é algo que, de novo, a gente olha para trás e vê esses homens, né? Poxa vida. Mas eu e você, muitas vezes, somos levados a agir exatamente assim. Ouvindo a palavra de Deus essa semana, por áudio, eu ficava pensando, irmãos, e de novo, um texto que eu já passei dezenas de vezes. Nós estamos na campanha de leitura da Bíblia toda, mais uma vez este ano em nossa igreja, como todo ano nós fazemos. Eu não sei se é comum para você, eu passo por aquele texto e de novo, já ouvi ou já li trocentas vezes. E às vezes eu tenho que parar o áudio, ou parar a leitura, e fico meio que perdido nos meus pensamentos, nos detalhes, nas minúcias, e como Deus usa essas coisas para o meu dia, para o momento que eu estou vivendo, para a realidade, para me abrir os olhos. Esse é, meus irmãos, o poder das Escrituras, de tirar, às vezes, a confusão mental, emocional que eu estou vivendo. O autor de Hebreus, ele fala que a palavra de Deus é como espada de duplo corte, né, de 2 gumes, que penetra até discernir o quê? Os propósitos e intenções do coração. Está perdido, meu irmão? As coisas estão enuviadas porque os problemas estão aí se acumulando. Voltemos para o Senhor, voltemos para a sua palavra, voltemos para ouvir o nosso Deus. Essa semana, conversando com uma pessoa, ela falava: não, eu oro muito, seu Antônio, eu converso muito com Deus. E no meio da nossa conversa, eu já havia falado para ele sobre o valor de ouvir Deus pela palavra, e eu falei assim: que bom, você está falando com Deus. Ele: isso, Deus tem falado com você? Eu expliquei para ele que eu não me referia do céu se abrir, ou o anjo Gabriel aparecer, ou uma voz ecoando no som do melhor dublador que você tiver aí na sua preferência. Não. Eu tentei passar para o seu Antônio a importância da vida diária de ler a palavra. Sabe como é que a nossa conversa começou, irmãos? Deus se esqueceu de mim. Um homem, junho, julho, agosto, 3 meses mais novo que eu só. Deus se esqueceu de mim.
Foi informação de fruto da nossa conversa. E aí nós começamos a conversar. Eu falei, não, meu querido. O Deus que conhece todas as coisas não consegue esquecer de você. Mas talvez você não tenha ouvidos para ouvir aquilo que Ele deseja lhe falar, como esses homens daqueles dias. Os versos 19 e 20 continuam, depois de se encaixar exatamente no que estamos vendo aqui. Deus trouxe os detalhes, 18 a 21 na verdade, daquilo que seria o seu Messias que Ele traria. Portanto, meus irmãos, esse amor que o nosso Deus tem, esse cuidado que Ele tem por nós, contrasta com pessoas que querem viver como esses do texto, segundo seus próprios desejos e propósitos do seu coração. Coloque-se, meu irmão, debaixo do cuidado de Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Quando Deus falar para você na palavra que é melhor você perdoar do que guardar o seu rancor, acredita. Eu sei que parece óbvio o que eu falei, mas quando de nós se agarra com rancor e não se agarra com perdão? Quando Deus falar para você, meu irmão, que a pureza paga mais, retribui mais, tem mais recompensa do que a corrupção moral, acredita. Quando nós, irmãos, caímos na corrupção moral, e eu não estou me referindo apenas a sexo ou alguma coisa do gênero, mas às vezes os nossos negócios, porque não ousamos acreditar no que Deus fala, que a confiança nele recompensa mais. Talvez você esteja desenvolvendo uma amargura porque as coisas não estão andando como você gostaria. Talvez na sua vida financeira. E acredite-me, eu entendo o que você quer dizer. Eu me lembro de uma vez, irmãos, dentro do meu carro, que estava ficando no prego pela enésima vez. Ele não ligava mais, isso era início da tarde. O sol estava em todo o seu resplendor e calor. E eu comecei a gritar com Deus, inconformado. Graças a Deus, meus irmãos, o nosso Deus não é de porcelana. Nosso Deus não é como Dagon. Lembra de Dagon, o Deus dos filisteus? Que diante da arca do Senhor foi encontrado derrubado, com a cabeça e os membros quebrados, porque era feito de... sabe lá de quê? De pedra, de barro, etc. Não, nosso Deus não é assim. E depois do que eu terminei o meu piti, Deus falou, acabou? Acabei. É incrível, meus irmãos, como o Senhor foi mostrando coisas tão tranquilas na minha mente, pelo Espírito. Você não precisa se abrir, não precisa de profetada. Busque o Senhor, busquemos o Senhor. Ele dá luz nas nossas trevas. Sim, meus irmãos, somos luz em Cristo, tudo isso é verdade, mas nós ainda vivemos neste mundo de trevas. Nós somos dando braçada no meio de trevas palpáveis, como aconteceu na praga lá no Egito. E precisamos que o Senhor constantemente nos ilumine, porque, meus amados, não tem coluna do meio. Ou eu vou pelo poder do Espírito, ou eu vou, qual é a alternativa? Pelo poder da carne. Porque nós temos também essa tendência de achar que o poder da carne é só qualquer coisa muito escandalosa, não é isso? Não. Dá para fazer coisas bonitas, mas pelo poder da carne. Porque está faltando dependência, está faltando vida com o Senhor. Tudo isso, meus irmãos, para mostrar que quando o Senhor mostra o seu cuidado por nós, Ele começa pela revelação que nós temos. Porque nós não andamos nesse mundo sem a luz da palavra. Bem, na sequência final do nosso texto, nós veremos o que nos disse Isaías. Agora sim chegamos à profecia, como eu disse, mais de 700 anos antes de Cristo. Quando profetizou a vinda daquele que iria ser o nosso exemplo em vida e a nossa redenção na sua morte. Esta profecia, irmãos, é a mais longa citação dos profetas que nós temos em Mateus. E ela nos traz o nosso terceiro ponto, versos 18 a 21. A oposição a Jesus contrasta com seu caráter misericordioso. A oposição a Jesus contrasta com seu caráter misericordioso. Bem, a profecia de Isaías que temos aqui, saída de Isaías capítulo 42, principalmente, e um pouco de 43, se encaixa perfeitamente com a pessoa de Jesus e especialmente com o argumento
de Mateus neste evangelho. Vamos começar no verso 18. O Messias é apresentado como servo. Vários capítulos à nossa frente, Jesus irá afirmar sobre si mesmo. Isso está lá em Mateus 20, 28. Como filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então preste atenção, meus irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus já avisou, o meu que eu vou enviar, o meu Messias, é o meu servo. Servo. É impressionante, meus irmãos, como as pessoas liam servo, está escrito lá, mas liam guerreiro, libertador, revolucionário. Está literalmente no texto de Isaías. E não é só isso, o texto continua. São 4 versículos em Isaías 42. Mas eles liam uma coisa e entendiam outra. Não apenas servo, mas ele é também o escolhido e amado por Deus. Irmãos, a eleição divina é sempre uma demonstração do seu amor, o amor de Deus por aqueles que ele escolhe. Isso vale para nós, seus remidos em Cristo. Isso vale para Israel e, é claro, vale para o seu Messias, sobre quem o texto completa, em quem tenho prazer. Então perceba, meus irmãos, quando Mateus cita Isaías 42 aqui, ele está repetindo uma expressão que foi dita quando? Lá no batismo de Jesus. Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, ou em quem me comprazo, depende da versão. Então, perceba, os detalhes estão aí. Você pode até dizer assim, pastor, mas peraí, você precisava de um grande conhecimento do Antigo Testamento para conectar os pontos. Os judeus tinham um grande conhecimento do Antigo Testamento. Diferente, meus irmãos, do cristianismo, onde a gente tem que encher a paciência do camarada para ele ensinar a Bíblia desde pequeno para o filho, o judeu, isso era algo cultural. Não tinha EBS, Escola Bíblica de Sábado. Não tinha, deixa eu levar meu filho para a tia ensinar lá sobre a Bíblia. Não, era em casa. Paulo diz a Timóteo, desde pequeno você sabe o que, irmãos? As sagradas letras. Quem ensinou para ele? Um rabi? O camarada lá na sinagoga? Não. A mãe dele, Eunice, e a avó Lloyd. O pai dele provavelmente era gentil, ou seja, não cria no Deus de Israel. A mãe e a avó criaram Timóteo nas sagradas letras. Então, esses detalhes, irmãos, toda vez que apareciam, deveriam ser mais ou menos que era um Capitão América lá dizendo, eu peguei a referência. Eu entendi o que a voz disse, eu entendi o que o profeta está dizendo, eu entendi o que ele está ensinando, porque tudo iria se concentrar no Antigo Testamento, na palavra de Deus. E sobre o seu Messias, o seu escolhido, o seu amado, diz o texto, o Senhor coloca o seu Espírito. Assim, irmãos, nesse nosso primeiro verso da terceira parte, o terceiro ponto, nos traz as 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E com essas características e com esta capacitação do Espírito, o verso termina dizendo que o Senhor Jesus, o Messias, veio anunciar, diz o texto, justiça às nações. Que palavra que o pessoal gosta de hoje, não é verdade? Justiça. Mas que palavra que hoje, na compreensão, não tem nada a ver com o nosso texto. Não se trata, irmãos, de justiça legal. Então, Mateus não está falando, Isaías antes dele, de que o Senhor Jesus ia trazer um sistema legal que de fato funcionava. Apesar que ele vai fazer isso no seu reino. Também não temos aqui justiça social. Essa é a preferida de todo mundo. Você já reparou que todo mundo que quer justiça social, quer justiça social, mas com o dinheiro dos outros? Não com o seu dinheiro, não com o seu bolso, não com a sua casa, mas com a justiça social feita por qualquer um, menos eu. Mas não é isso que o nosso texto está dizendo. Apesar que, no reino do Messias, haverá plena justiça social, e ninguém vai depender de bolsa coisa nenhuma. Essa justiça, meus irmãos, depende de transformação na vida dos homens.
a qual só ocorre por meio da justiça garantida na cruz, da justiça pregada no Evangelho, e se tornando realidade transformadora nas vidas de cada pessoa. Quando a justiça de verdade reina na nossa vida, justiça legal ou social são dividendos, são consequências daquilo que vai acontecer na vida da sociedade. Então, meus irmãos, o que é que a nossa sociedade precisa? Parece simplório, precisa de Jesus. E quando eu me refiro, meus irmãos, que precisa de Jesus, não é porque ela precisa de mais prédios de igrejas ou mais de organizações religiosas. Não, ela precisa de vidas nas quais Jesus viva de verdade e transforme a sua sociedade. Já lhes contei a história quando Charles Spurgeon, do alto dos seus 17 anos, assumiu seu primeiro ministério. A igreja de Londres, tão conhecida, o Tabernáculo, não foi o seu primeiro ministério, que ele foi o seu segundo ministério. A primeira igreja, se eu não me engano, chamava-se alguma coisa chamada Seaside Port, era no litoral, e era uma cidade totalmente perdida. Bares, bordéis e lugares de péssima reputação, tinha em tudo quanto é lugar, e a igreja era praticamente uma meia dúzia de gatos pingados. E Deus começa a mudar a cidade. E Deus usa Spurgeon. O mérito aqui não é deste homem, mas da mensagem que ele pregava do Evangelho. Passado um tempo, irmãos, e não é muito tempo, porque se não me engano ele assume em Londres por volta dos seus 19, 20 anos. Não é muito tempo. Bares começaram a fechar, prostíbulos começaram a fechar, os lugares começaram a mudar e a igreja não tinha mais onde as pessoas sentarem. O que mudou? Irmãos, Spurgeon não era bonito. Já viu a foto dele? Graças a Deus que ele cresceu aquela barba. O camaradinha feio. Ele não tinha uma enorme oratória e dicção, dizem os historiadores. E apesar da admiração que nós temos por este irmão do passado, esse batista do passado, o ponto aqui não é destacar Spurgeon, é destacar a mensagem que ele pregava. Quando nós cremos, irmão, nesta mensagem, que estava primeiro no Senhor Jesus e veio para nós, a mudança no mundo é garantida. Mateus está aqui, meus irmãos, resgatando a missão que Deus havia dado, primeiro a Israel, e depois transmitiu para nós qual a missão? De ser luz para as nações. Mateus também antecipa a forma como o nosso Evangelho de Mateus vai terminar, com qual? Com a grande comissão. O meu papel, meu irmão em Cristo, e o seu, não é ser o melhor e mais destacado cidadão desta sociedade. A não ser que Deus use qualquer destaque que você tenha nesta sociedade para trazer glória para Ele e trazer conhecimento do Evangelho. Quando Deus nos coloca em qualquer posição, é para que Ele seja glorificado e o seu nome seja proclamado e exaltado. Essa é a tarefa da Igreja de Cristo hoje, que começa aqui no nosso texto com o Senhor Jesus. Os versos 19 e 20 continuam se encaixando, como eu falei, com o argumento de Mateus sobre Jesus, sobre o Messias esperado. Os versos mostram como a retirada do rei, não estendendo o conflito com seus opositores, se adequa à obra do Messias. Ele não discutirá nem gritará nas ruas, diz o texto. Agora preste atenção, irmãos, isso não significa porque ele era mudo, que ele ficava em silêncio. Sabemos que Jesus não se calou, ensinou, proclamou a sua mensagem, essa era a sua necessidade. Não existe mudança, conversão sem pregação. A frase, pregue o evangelho, se necessário use palavras, é um absurdo. É impossível pregar o evangelho sem palavras. E Jesus, portanto, não ficou calado, ele proclamava. Então esse verso 19, na verdade, fala mais da sua gentileza, da sua humildade, quando ele pregava as mentes e corações das multidões que o seguiam. Agora, isso que eu acho interessante, irmãos. No nosso conceito moderno, ser humilde, ser gentil, é só falar coisas agradáveis. É por isso que as multidões vão para ouvir coaches, inclusive pretensos cristãos que se travestem de coaches. Sua vida vai dar uma virada. Agora vai dar certo. As pessoas gostam de ouvir isso. Agora, queridos, examina o ensino de Jesus que nós vimos até agora.
Nem sempre era assim. Era incômodo. Era difícil de obedecer. Dê a outra face. Ande a segunda milha. Ame os seus inimigos. Jesus era um péssimo coach. Se dependesse da índole, do prazer humano em ouvir o que queria, ninguém o seguiria. É claro, o poder de Deus daquele que pregava movia as multidões e ele ganhava as mentes e corações deles assim. Isso também, irmãos, é uma imagem apropriada da sua compaixão. Pois Jesus não quebrava, diz o texto, um caniço rachado, nem apagava ou apagaria um pavio fumegante, apesar de ter o poder para fazer isso. Em outras palavras, o que significa essa expressão? O servo enviado por Deus, aquele que é o rei do universo, Jesus, ele não avança o seu ministério, irmãos, pisando sobre todos de forma insensível. Ele veio, como nos disse Isaías 61:2, proclamar o ano da bondade do Senhor. Ou em outra versão, anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso que me impressiona em Jesus, irmãos, e isso deve ser algo que devemos copiar. Falar a verdade sem pisar nas pessoas. Que difícil hoje em dia, não? Difícil por dois motivos. Porque às vezes nós confundimos a nossa missão e acha que a gente é algum tipo de justiceiro do reino de Deus. Dá até um nome legal de igreja, né? Igreja Apostólica Justiceiros do Reino de Deus. Mas eu e você não fomos chamados para ser justiceiro de coisa alguma. Porque se você lembra bem, a expressão justiceiro no Brasil significa aquele que faz justiça com as próprias mãos. Não fomos chamados para isso. Falar a verdade, cheio da graça e do amor de Deus, é o meu e o seu desafio. Então, o primeiro problema, irmão, sou eu. O proclamador tem um defeito de, às vezes, achar que ele deve falar as coisas de uma determinada maneira que eu não vejo no Senhor Jesus. Mas tem outro problema, lá de lá, que não quer ouvir a verdade. Como é que nós lidamos com isso, irmãos? Poder do Espírito Santo. Transforma aqui, convence lá. Apenas pregue a verdade. Sorrindo, amando, sendo gracioso, e deixa Deus ser Deus. Deixa que Ele é que tem o papel de convencer o coração do homem, transformar as mentes, transformar as pessoas. Mas Isaías e Mateus, irmãos, nos lembram que esse ano da proclamação do Senhor, que essa forma dele agir, como diz o texto, anunciando justiça às nações, não gritando, etc. No verso 20, no finalzinho, tem um prazo de validade. Como é que o verso 20 termina, irmãos? Até que leve a vitória à justiça. Inverte para você entender melhor. Até que ele leve a justiça até a vitória. Tem uma crase aqui, mas Paulo Freire, né? É isso que o texto está dizendo. Até que ele leve essa justiça que ele está proclamando à sua conclusão, ao seu fim. Porque na continuação do texto que eu mencionei agora, de Isaías 61, tem um complemento. Ele não apenas proclama o ano da bondade do Senhor, ele vai proclamar também o que, irmãos? O dia da vingança do nosso Deus. Acho tão interessante, irmãos, como as pessoas não se atentam, como muitos cristãos não se atentam da realidade não dupla, única de Jesus. Que o cordeiro e o leão é a mesma pessoa. Que o redentor e o juiz é a mesma pessoa. Esse Cristo que hoje estamos vendo no texto. Porém, irmãos, o resultado de tudo isso, o resultado final na profecia de Isaías, é um novo mundo, é uma nova humanidade. O verso 21 nos fala como a justiça anunciada às nações, que vimos antes, irá transformar o mundo. As nações esperarão em Jesus, e não mais em pretensos homens poderosos, salvadores da pátria. O mundo, as nações esperarão em Jesus, e não mais em ideologias. Esperarão em Jesus, e não mais em poderio econômico, ou em qualquer outra coisa passageira. Perceba, igreja de Cristo, irmão, perceba como eu e você muitas vezes somos levados nisso.
não me entenda mal, você precisa ser uma pessoa engajada na sociedade. Você precisa ser uma pessoa que não é omissa, que não é, desculpe o termo, mas tapada sobre aquilo que está acontecendo. Leia o jornal, se tem, assista o noticiário, você precisa estar sabendo do que está acontecendo. Acredite em alguém que veio de uma geração que foi enganada durante 10, 20, 30 anos, em um teatro, para bom entendedor, pinga letra, que se fazia da política e da economia do nosso país. A gente precisa saber, mas nossa esperança não está em Brasília. Nossa esperança está em Jerusalém, a nova Jerusalém. Engajamento, participação, não significa trocar as bolas e achar que eleger A, B ou C é o nosso triunfo ou a nossa derrota. Não é assim que a vida do cristão funciona. Todos esses passarão, meus irmãos. Quem é Nabucodonosor na história da humanidade? Cadê Tutancâmon? Cadê o rei Eduardo? Cadê Dom Pedro I ou II? Cadê o presidente? Que alguns já mataram, já morreram por ele. Cadê os políticos que já dominaram essa cidade, esse estado? A maioria deles, meus irmãos, estão debaixo da mesma palavra, e, de certa forma, maldição de Eclesiastes. A sanguessuga tem 2 filhas. Me dá, me dá. É esse tipo de pessoa que você quer atrelar a sua esperança? Esse tipo de pessoa que você quer colocar o seu futuro? Não. O texto fala claramente, em Cristo, no nome dele, as nações porão a sua esperança. Comecemos hoje a fazer isso. Agora a fazer isso. Dependendo unicamente deles. Jesus, aqui, meus irmãos, está sendo apontado pelo Mateus, pessoas compatriotas, como que não apenas a nação de Israel porá a esperança em Jesus, mas todo o mundo. Isso acontece através da nossa proclamação e, finalmente, através da vinda do Messias. Enquanto os opositores de Jesus usavam de um caráter arrogante, cheios de si, usavam da sua força e da política que eles tinham, por outro lado, o Messias é misericordioso, sabe que somos pó, nos trata de forma muito diferente, tem amor pelas pessoas e continua sendo a única esperança que elas precisam. Que contraste! Talvez, meus irmãos, se eu e você fôssemos os discípulos de Jesus naqueles dias, ficaríamos preocupados toda vez que o mestre entrasse em choque com os religiosos daqueles dias. E eu fico pensando em Jesus, sabendo do coração dos seus discípulos, e pensando com os seus botões. Mal sabem eles que nenhum poder eles têm sobre a minha vida. Mal sabem eles que nós somos totalmente diferentes, mas um dia eles saberão, e nós sabemos. Que nós possamos, irmãos, possamos enfrentar oposições de verdade, ou o que quer que seja, agir como Jesus. Que nossa vida se contraste constantemente com aqueles que andam fora do Evangelho ainda, que ainda estão nas trevas, que ainda estão perdidos. Não por uma roupa, ou por uma cerimônia, ou por onde você vai no domingo de manhã ou domingo de noite, mas por causa do nosso caráter, como era na vida de Jesus. Que o Senhor nos abençoe para tanto. Amém. Deus amado, mais uma vez, teu Filho se apresenta como nosso exemplo de vida, aquele que morreu a nossa morte também. Ajuda-nos, Senhor, a sermos de tal maneira humildes, misericordiosos, graciosos, amando as pessoas, sabendo, ó Deus, da cegueira espiritual que eles andam, na qual nós andamos também, e Tu fostes misericordioso para conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a conseguir pregar a verdade, mas cheia da Tua graça, sabendo, ó Deus, que se não fora o Senhor, nós estaríamos em lugares muito difíceis, em uma situação de vida muito difícil. Se nesta noite ou depois, através desse vídeo, o Senhor tocou o coração de alguém, que ele possa entregar a sua vida a Cristo e colocar unicamente nele a sua esperança. Que nós possamos, ó Deus, continuar desta maneira, agora que já fomos alcançados por Ti. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.